Olá, querido telespectador, estou aqui nesta hora com você para, nesse programa Juntos, pensarmos sobre o assunto ansiedade. E para isso eu quero ler o texto do Evangelho conforme narrou o evangelista Mateus, no capítulo número 6, versículos de 25 a 34, quando Jesus Cristo ele aborda com muita precisão sobre esse assunto. E baseado nesse texto, eu quero pensar com você nesta hora sobre o poder da comunhão com Deus. E diz assim o texto, conforme eu tenho na nova versão internacional. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhe digo que nem Salomão, em toda a sua glória ou em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O poder da comunhão com Deus. O Sermão do Monte é conforme os críticos em homilética. Homilética é a arte de pregar sermões religiosos. Então, conforme os críticos em homilética, é o maior e melhor sermão pregado em conteúdo na face da terra. Ele começa, na sua introdução, no capítulo 5, versículos de 3 a 12, quando Jesus aborda sobre as 9 bem-aventuranças. E ele conclui esse sermão no capítulo 7, versículos de 24 a 27, destacando que é sábio aquele que coloca em prática os seus ensinos. E ele, inclusive, compara as pessoas sábias a quem constrói a casa sobre a rocha, e a pessoa tola, aquela que constrói a sua casa sobre a areia. Do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 23, Jesus trata de vários assuntos relacionados à vida espiritual, à vida emocional, à vida social e à vida material. Sobre a vida espiritual, ele trata sobre o relacionamento do homem com Deus. Sobre a vida emocional, ele aborda sobre o relacionamento do homem consigo mesmo e com o seu semelhante, o que reflete na vida social. Em outras palavras, se estivermos bem conosco mesmo, consequentemente teremos uma boa convivência na sociedade. Sobre a vida material, Jesus destaca como o homem deve lidar com os bens materiais. E um detalhe interessante, o bem de maior valor que nós temos, você sabia que é o nosso corpo humano? Nessa parte do sermão, Jesus está falando sobre a vida emocional e sobre a vida material. A impressão que dá é que geralmente as coisas materiais elas influenciam significativamente na nossa vida. Inclusive, as nossas atitudes e decisões espirituais partem muito da nossa própria compreensão do que é a vida emocional e a vida material. Eu quero destacar nesses versos que nós acabamos de ler 2 fatos importantíssimos, que julgo serem muito importantes, levantados por Jesus Cristo a considerarmos. E uma observação interessante a conseguirmos entender. No versículo número 25, Jesus está fazendo uma ligação, já que é todo um sermão desde o capítulo 5, então ele está dentro de um sermão, dando várias explicações sobre várias coisas. E aí, então, nesta parte do sermão, ele faz uma ligação sobre os bens materiais. Se você for observar lá, no versículos 19 até o versículo número 24,
ele está falando sobre os tesouros dos céus e o tesouro na terra. E aí então no versículo 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí então ele usa a expressão, no português, no nosso caso, no português uma conjunção, portanto, e a conjunção ela serve para ligar, ela serve para conectar duas orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo inclusive uma relação de dependência entre as duas. Aí então Jesus está querendo dizer mais ou menos o seguinte: logo eu lhes digo, ou por consequência eu lhe digo, ou por isto eu lhe digo, em vista disto eu lhe digo, por esse motivo eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida. E aí então ele começa a dar uma breve introdução sobre o que vai explicar. Porque ele vai falar que a vida emocional, a vida espiritual e a vida material têm uma grande ligação. Ele utiliza inclusive duas comparações para destacar esses dois fatos importantes a considerarmos. Vamos então destacar bem rápido esses dois fatos. O primeiro fato está nos versículos 26 e 27, quando ele diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nessa parte, Jesus está aconselhando ao homem a confiar em Deus incondicionalmente. E aqui ele está falando especificamente sobre a alimentação. Ele apresenta o contraste entre a ansiedade e a tranquilidade. Jesus ele usa a comparação entre a tranquilidade dos pássaros e a vida corrida dos homens. Uma coisa interessante a observarmos é quando Jesus Cristo ele fala aqui, que vocês não têm muito mais valor do que elas, ou seja, do que as aves. Jesus ele não está querendo dizer que nós somos mais importantes do que as aves. Jesus ele não está querendo dizer que nós somos melhores do que as aves. Ele está fazendo uma comparação com relação ao ciclo de vida. Aliás, essas duas comparações que ele está fazendo, tanto dos pássaros como dos lírios, que depois nós vamos ver a segunda parte, ou o segundo fato importante a considerarmos, ele faz uma comparação com relação ao ciclo de vida. Um passarinho, ele vive entre 2 e 10 anos de vida. E se levarmos em consideração que talvez Jesus ele está falando com relação a um pardal, que é uma ave comum, é um passarinho comum, o pardal ele tem um ciclo de vida de 4 a 7 anos. E aí então Jesus ele está fazendo essa comparação. Se um passarinho, um pardal, que vive, por mais que ele vive 7 anos, se ele então vive tranquilo, sabendo que Deus o protege, que Deus o alimenta, que Deus dá condição para ele viver tranquilo, por que nós, seres humanos, que inclusive temos o bem de maior que Deus nos deu, que é o corpo humano, por que nós ficamos ansiosos? Por que nós nos desesperamos tanto diante de coisas que não deveríamos nos desesperar? Por isso é que Jesus Cristo ele nos aconselha a nós confiarmos em Deus incondicionalmente. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem passado os últimos dias, mas eu quero dizer para você que a proposta de Jesus Cristo nesses versos é: confie em Deus independente das circunstâncias. Ou, em outras palavras, podemos aprender que Jesus está dizendo mais ou menos assim, as suas preocupações não resolverão seus problemas de amanhã, mas tirarão as suas energias de hoje. Segundo fato importante a considerarmos está nos versículos 28 a 30, quando Jesus aconselha o ser humano a não supervalorizar os bens materiais. E ele diz assim, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele usa a figura do lírio do campo, comparando ou fazendo uma referência à vestimenta de Salomão. Mas, afinal de contas, quem foi Salomão? E por que Jesus Cristo faz essa comparação que aparentemente é absurda? Vamos às questões. Eu quero destacar pelo menos duas questões com relação a esse fato.
No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículos de 1 a 15, a Bíblia nos diz que logo depois que Salomão ele recebe do seu pai o trono, o seu pai então passa o reino para ele, e como Davi era um homem muito inteligente, como Davi era um homem muito sagaz, como Davi era um homem que tinha uma capacidade muito grande, tanto que foi um dos reis mais capacitados e principalmente mais promissores que Israel teve. Inclusive, Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, ele deu prosperidade à nação. O rei Davi, ele deu capacidade para que a nação se projetasse internacionalmente. E ele tinha, inclusive, a credibilidade e a aceitação de muitos reis. Até os inimigos mais ferrenhos dele os respeitavam, porque sabiam que Davi era um homem muito inteligente. E aí, então, Salomão recebe essa ordem e, ao mesmo tempo, essa incumbência de conduzir a nação israelita a viver uma vida exatamente como Davi gostaria que vivesse. E a consequência é que deveria de viver conforme Deus gostaria que ele vivesse. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Salomão ele vai dormir preocupado. Ele foi prestar um culto a Deus em Gibeon. E aí então ele vai dormir preocupado porque ele sabia que para substituir um homem tão poderoso, tão sábio como seu pai, ele que ainda era muito jovem, ele dificilmente ia conseguir fazer o que era o objetivo do coração de Deus se ele não tivesse sabedoria vinda dos céus. E aí, por isso, ele faz um pedido a Deus. E aí Deus chega para ele, no sonho, e diz o seguinte: Salomão, o que você quer de mim, Salomão? Aí Salomão diz para ele o seguinte: ó Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa administrar esse povo com ciência, para que eu possa administrar esse povo, para que eu possa conduzir o povo do Senhor com a capacidade dada pelo Senhor. Aí Deus fala para Salomão o seguinte: ó Salomão, já que você não me pediu riqueza, já que você não me pediu que eu desse vitória sobre os inimigos, então eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também muita riqueza. No meu ponto de vista, Salomão ele foi o primeiro psicólogo. Ele não fez nenhum curso de psicologia, mas ele foi o primeiro psicólogo. Porque sabe como que Salomão ficou rico? Ele ficou milionário. Ele ficou rico dando conselho para outros reis. Aí os reis chegavam para ele e mandavam suas comitivas ou iam pessoalmente pedir conselhos para ele. Aliás, Salomão foi o único rei que não precisou levantar espada para conquistar terras. Porque toda nação, ela ficava rica depois que ela conquistava, ela ia, guerreava, o seu rei guerreava, e aí então eles traziam a riqueza da outra nação, traziam também escravos da outra nação para trabalhar para elas. Salomão não precisou fazer isso. Deus deu tanta sabedoria a ele, que o que ele fazia dentro da sua nação, consequentemente as outras nações, os outros reis e rainhas, queriam saber a capacidade que ele tinha e por que a nação israelita estava progredindo tanto, ou estava prosperando tanto. Resultado, todos os reis, quando iam pedir conselho a Salomão, levavam riqueza, levavam joias, levavam ouro, e aí davam de presente para o rei. E a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele utilizou para abençoar a sua nação, e aí então, por causa disso, a sua nação prosperou, e ele se tornou esse rei tão abençoado pelo Senhor. Um detalhe interessante que nós conseguimos entender com relação a essa comparação que Jesus Cristo faz com Salomão e a vestimenta dele, nós podemos perceber uma segunda questão dentro desse fato importante, desse segundo fato importante a considerarmos, que Jesus Cristo nos aconselha ao ser humano a não supervalorizar os bens materiais. Então a segunda questão é que Salomão, sendo esse homem tão sábio, e por causa disso, ele então conseguiu conquistar muita riqueza, sem precisar de levantar espada para guerrear. Muitos reis que iriam buscar conselho com ele, passavam essas informações para outros reis. E a rainha de Sabá, que nós não sabemos o nome dela, conforme está registrado no primeiro livro dos reis, no capítulo 10, versículos de 1 a 13, a rainha de Sabá, ela então soube da fama, soube da sabedoria de Salomão. E aí, então, ela monta uma comitiva para ir visitar Salomão.
E quando ela chega lá na cidade, quando ela chega no palácio de Salomão, quando ela chega na casa de Salomão, ela fica encantada por aquilo que ela viu, mas também por aquilo que ela ouvia de Salomão. E ela disse para Salomão assim, ó, aquilo que me disseram de você é muito pouco diante daquilo que eu estou vendo. Ela via a forma como ele se vestia diante dos seus súditos, como os seus súditos se vestiam diante do rei. E aí então ela disse para ele que aquilo que ela tinha ouvido era muito pouco diante da sabedoria que Salomão tinha expressado na prática e nas palavras que ele aconselhou para ela. Conta a lenda judaica que a rainha de Sabá, depois de dar muitos presentes para Salomão, Salomão também, assim como ele fez com outros reis, deu também alguns presentes para a rainha de Sabá. E conta uma lenda judaica que Salomão, além de joias, além de ouro, ele pegou uma tamareira e deu num vaso, plantado num vaso para a rainha de Sabá, e disse para ela o seguinte: rainha de Sabá, esse é o selo da nossa aliança, esse é o pacto da nossa aliança. Então você leve essa tamareira, você leve essa palmeira e você planta onde você quiser. Então, enquanto essa tamareira existir, este selo vai estar entre as nossas nações. Ou esse pacto de paz está entre as nossas nações. Diz a lenda judaica que a rainha de Sabá, quando ela estava voltando para sua casa, voltando para o seu palácio, voltando para o seu país, ela tinha que atravessar o deserto. E ela então estava passando com a sua comitiva próximo a um oásis, e ela viu naquele oásis uma plantação rasteira, e ela observou e viu que aquele sol que era escaldante do deserto, naquela hora que eles estavam passando, ela pensou o seguinte: eu vou plantar essa tamareira aqui, para que essa tamareira, às margens desse oásis, possa depois, quando crescer, florescer, dar frutos e sombra para os viajantes que passarem aqui. Aí, quando ela terminou de plantar, ela olhou para os seus súditos, conforme a lenda judaica, e ela aponta para a tamareira e diz o seguinte para a tamareira: tamareira, você só vai morrer, você só vai secar depois que surgir um homem mais sábio, mais inteligente, mais capaz do que Salomão. Enquanto não nascer um homem com a sabedoria, com a capacidade, com o poder de Salomão, você continuará sobrevivendo. Diz a lenda que a rainha foi embora, passaram-se anos, passaram-se séculos, a rainha de Sabá morreu, Salomão morreu, vieram outros reis, vieram outros povos, outros homens inteligentíssimos, e a tamareira continuava crescendo. Aproximadamente 1000 anos depois, quando um casalzinho de jovens recém-casados, estavam fugindo de Belém, e estavam com seu bebezinho, porque Herodes tinha mandado matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não queria, ele sabia que tinha nascido um novo rei, e ele não queria que esse rei viesse a tomar o trono dele. Então aquele casal, ele está fugindo para o Egito, e eles passam exatamente ali naquele oásis, e param para dar um banhozinho na sua criança, param para dar de beber para a sua jumentinha, tomam banho, e aí a criança, como que em um passe de mágica, levanta as mãos até a tamareira, que já era milenar. Aquela tamareira se inclina até aquela criança, faz sombra para aquela criança, e quando então o casalzinho de jovens casados levanta acampamento para seguir fugindo para o Egito, a lenda diz que a tamareira secou. A palavra de Deus nos diz que o homem mais sábio que viveu na face da terra foi o rei Salomão. Só que o rei Salomão pediu sabedoria a quem? A Deus. E se Jesus Cristo é Deus, como todos nós sabemos que é, consequentemente, a essência da sabedoria veio aqui na face da terra. E é exatamente essa sabedoria que diz para nós assim: ó, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão,
em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Agora, por que Jesus Cristo, a essência da sabedoria, o homem Deus que viveu aqui na terra, ele então faz essa comparação entre essa vestimenta de Salomão e os lírios do campo? O Instituto Moody de Ciências pesquisou sobre os lírios do campo para saber por que Jesus Cristo faz essa comparação com a vestimenta de Salomão. Eles descobriram que, assim como os lírios do campo, que são as mesmas papoulas, elas que inclusive encantam a primavera da Califórnia nos Estados Unidos, elas têm 4 fases. E essas 4 fases são 4 dias de vida. E após esse ciclo de vida, elas são queimadas. E sabe para que serve a erva do campo? Comumente, elas eram usadas como combustível para os fornos de barro da Palestina. E aí Jesus ele compara as vestimentas de Salomão, o homem mais sábio que viveu na terra, aos lírios do campo. O ciclo de vida do lírio do campo é o seguinte, ó. Primeiro ciclo, pela manhã elas abrem e à tardinha se fecham. Segundo ciclo, segundo dia, elas se abrem pela manhã e à tardinha dormem. Terceiro ciclo, terceiro dia, elas se abrem pela manhã e fecham à noite para descansar. Quarto ciclo, que é o quarto dia, elas se esforçam para abrir e à noite murcham e morrem. E aí Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que nós podemos aprender com esse texto? E o que nós podemos aprender com essas palavras de Jesus Cristo? A vida, ela só tem sentido quando Deus está no controle. Por isso é que a minha sugestão para você nesta hora é: esqueça de que a ansiedade, a minha sugestão para você nesta hora é: se a ansiedade tem tentado tirar a sua alegria de viver, se a ansiedade tem tirado de você a satisfação, a realização de conseguir entender o plano de Deus para a sua vida, que você possa, a partir de agora, permitir que esse Deus seja verdadeiramente o ser que dê sentido, de fato, a você. Por isso é que Jesus Cristo ele conclui essa parte do sermão dizendo assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite e que Deus nos dê sabedoria para entendermos que a vida só tem sentido quando Ele está no controle. E que você possa se sentir uma pessoa necessitada de Jesus Cristo, assim como nós nos sentimos. E se estamos aqui nesta hora falando para você, é porque um dia também entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, porque sabemos que nada nesta vida pode tirar a alegria de sabermos que Ele é o Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com você nesta hora. Talvez você esteja passando por alguma situação difícil, talvez você esteja passando por alguma ansiedade, talvez até você passou por tantas lutas nesses últimos dias que pensou em desistir da vida. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode solucionar o seu problema. E eu tenho certeza que se você colocar a sua vida nas mãos dele, consequentemente você será uma pessoa vitoriosa. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai Celestial, nesta hora quando nós estamos aqui diante dos nossos telespectadores, eu não sei qual a dificuldade, não sei qual é a luta que esse telespectador está passando. Talvez essa moça, Senhor, talvez esse rapaz, essa senhora, esse jovem, esse homem, está passando por algumas lutas na sua família, está passando por alguma dificuldade de enfermidade física,
e isso tem abalado o seu emocional, tem abalado o seu espiritual. Talvez, Senhor, essa pessoa esteja passando por uma dificuldade tão grande que até pensou em desistir da vida. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja nesta hora trabalhando nesse coração, trazendo a tranquilidade, trazendo a paz, dando capacidade para que ela possa entender, para que ele possa entender que a vida nas tuas mãos tem sentido sim. E por isso, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja revigorando a fé e principalmente dando capacidade para que cada um de nós possamos entender os planos do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por esta hora. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada lar aqui que está nos vendo. E permito a Deus que verdadeiramente o Senhor seja o Senhor dessa família. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe você e que você possa ter um dia, uma semana revigorada, e contamos com você no próximo programa. Olá, querido telespectador. Eu sou o pastor Romério e nós estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje eu tenho um convite especial para você que acompanha os nossos programas. Aqui nos Campos Gerais nós temos 22 igrejas e com certeza tem uma perto da sua casa. O nosso convite é para que você venha e participe conosco, porque nós temos um lugar todo especial para a sua família. Acesse agora o site da CBP e ali você vai encontrar uma lista completa das nossas igrejas e dos seus endereços. Você é nosso convidado especial. Esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e sua família. Continue conosco.